de QI. Ele foi soldar a grade, mas enfiou a cabeça no buraco, derrubaram o celular no parapeito da janela. E o jeito de pegar foi até inteligente, tirando que a pá quebrou bem na hora de subir o objeto de volta. Essa pessoa usou um taco como marca-página. Esse queria fazer uma manobra radical, mas acabou sem filhos pelo resto da vida. Ou elas são muito burras ou muito ricas, porque estão usando iPads como guarda-chuva. Esse menino jogando boliche no seu tablet, no meio de uma pista de boliche real. Pessoas com 0 de QI. Ele foi soldar a grade, mas enfiou a cabeça no buraco, derrubaram o celular no parapeito da janela. E o jeito de pegar foi até inteligente, tirando que a pá quebrou bem na hora de subir o objeto de volta. Essa pessoa usou um taco como marca-página. Esse queria fazer uma manobra radical, mas acabou sem filhos pelo resto da vida. Ou elas são muito burras ou muito ricas, porque estão usando iPads como guarda-chuva. Esse menino jogando boliche no seu tablet, no meio de uma pista de boliche real. Os gringos estão acusando o Brasil de não respeitar outras culturas por causa de coisas como essa. Strogomac, lasanha de Oreo, pior que eu fiquei com vontade. Panetone de sushi, ou pizza de sushi, pra ofender italianos e japoneses. Cachorro quente também, taco, mas de Nutella. Pastel com açaí, pizza também. Azeitona do amor. Os gringos estão acusando o Brasil de não respeitar outras culturas por causa de coisas como essa. Strogomac, lasanha de Oreo, pior que eu fiquei com vontade. Panetone de sushi, ou pizza de sushi, pra ofender italianos e japoneses. Cachorro quente também, taco, mas de Nutella. Pastel com açaí, pizza também. Azeitona do amor. Os gringos estão acusando o Brasil de não respeitar outras culturas por causa de coisas como essa. Strogomac, lasanha de Oreo, pior que eu fiquei com vontade. Panetone de sushi, ou pizza de sushi, pra ofender italianos e japoneses. Cachorro quente também, taco, mas de Nutella. Pastel com açaí, pizza também. Azeitona do amor. Essa escola cometeu um erro enorme. Algum aluno começou a roubar todo o papel higiênico dos banheiros masculinos. E por isso, o diretor resolveu trancar todos eles até o culpado aparecer. O problema é que todos os alunos agora não podiam usar o banheiro por uma semana inteira. Mas eles resolveram se vingar. Combinaram de se segurar até a última aula. E quando ela terminasse, se aliviar na sala de aula como protesto. O diretor ficou em choque e deu suspensão pra todos eles. Só que os pais descobriram e denunciaram a escola por não deixar os seus filhos fazerem necessidades básicas. Eles levaram uma multa e reabriram os banheiros. Essa escola cometeu um erro enorme. Algum aluno começou a roubar todo o papel higiênico dos banheiros masculinos. E por isso, o diretor resolveu trancar todos eles até o culpado aparecer. O problema é que todos os alunos agora não podiam usar o banheiro por uma semana inteira. Mas eles resolveram se vingar. Combinaram de se segurar até a última aula. E quando ela terminasse, se aliviar na sala de aula como protesto. O diretor ficou em choque e deu suspensão pra todos eles. Só que os pais descobriram e denunciaram a escola por não deixar os seus filhos fazerem necessidades básicas. Eles levaram uma multa e reabriram os banheiros. Você provavelmente odeia a escola, mas tem um país que tem escolas que são o contrário das nossas. E eles não têm lição de casa. No Brasil, só 54% das pessoas se formam no ensino médio. Lá, esse número é 93%. E passando bem menos horas na escola. Eles também têm as melhores notas do mundo, mas fazem bem menos provas que o normal. Eles ficam só 3 horas na aula e o intervalo dura 1h15. A ideia é permitir que as crianças tenham tempo pra serem crianças, crescendo sem odiar estudar. E esse país é a Finlândia. Você provavelmente odeia a escola, mas tem um país que tem escolas que são o contrário das nossas. E eles não têm lição de casa. No Brasil, só 54% das pessoas se formam no ensino médio. Lá, esse número é 93%. E passando bem menos horas na escola. Eles também têm as melhores notas do mundo, mas fazem bem menos provas que o normal. Eles ficam só 3 horas na aula e o intervalo dura 1h15. A ideia é permitir que as crianças tenham tempo pra serem crianças, crescendo sem odiar estudar. E esse país é a Finlândia. Como os filmes eram no passado? Toy Story ia ter um Woody com um queixo muito maior, e que na verdade seria um vilão, enquanto o Buzz ia usar uma roupa vermelha. Já o Mike Wazowski originalmente não tinha mãos, e tinha uma aparência bem feia. O Sullivan também era completamente diferente, com pelos marrons ao invés de azuis e um visual meio estranho. O filme original de Shrek foi encontrado em 1996, e tinha um Shrek muito mais bizarro. O Relâmpago McQueen de carros originalmente ia ser só um carro normal de Stock Car, mas graças a Deus eles mudaram de ideia. Em Procurando Nemo, a cena da baleia ia ter só o Nemo. E a baleia azul era muito menos assustadora do que na versão final. Só alguns dias antes de terminar a produção, os Smurfs eram desse jeito aqui. E finalmente o Sonic do filme Sonic foi feito originalmente com essa aparência aqui.
Fatos que podem salvar sua vida. Se do nada o seu cabelo levantar, você vai ser atingido por um raio já já. E não tenta correr porque não adianta. Tenta achar um lugar coberto pra você ficar e fica na posição de raio e vai dar tudo certo. Não beba o seu próprio xixi. A menos que você esteja numa situação de vida ou morte, isso só vai te desidratar mais. Se você estiver no deserto, raciona a água. Mas não esquece de beber ela também. Se algum dia alguém apontar uma arma pra você, mantenha contato visual com ela. Isso te humaniza e deixa mais difícil que a pessoa puxe o gatilho. Se você estiver andando e sentir que alguém tá te seguindo, vire pra direita 4 vezes. E se a pessoa continuar atrás de você, ela realmente tá te seguindo. Boa sorte! Se você estiver na praia e perceber que o mar tá recuando, sai daí e procura um abrigo num lugar alto porque pode ser um tsunami. Agora, se você estiver num barco, reza, porque Crianças que descobriram coisas incríveis. Em 2010, um menino de 3 anos resolveu brincar com o detector de metais do seu pai. Só que nessa brincadeira, ele descobriu um pingente de ouro do século XVI, avaliado em 20 milhões de reais. Em 1995, enquanto brincavam, um menininho disse pro seu pai que achou um ovo de dinossauro no quintal. Só que como ele tinha acabado de ver um filme de dinossauros, o pai achou que era uma pedra e que o menino tinha se confundido. Só que não! Ele realmente descobriu um fóssil de ovo de dinossauro de 150 milhões de anos de idade, enquanto brincava. Em 2016, quando um menino de 16 anos estava brincando no Google Earth, ele descobriu os restos de uma cidade maia que estava perdida no México. Detalhe, o menino nunca nem foi pro México, ele só descobriu isso vendo tudo de cima. Já agradeceu por ele não ser seu primo hoje? O quão raro é o seu corpo? A cor de olhos mais rara é o verde, e só 2% das pessoas têm ela. Azul também é bem raro e acontece só em 8% da população. Já o signo mais raro é Capricórnio. Então, se o seu aniversário é entre 22 de dezembro e 19 de janeiro, parabéns, você é raro. O cabelo ruivo é o mais raro de todos e só acontece em 1% da população. Apesar de o loiro também ser bem raro e só acontecer em 2%. Só 12% da população mundial tem mais de 1,82 de altura. E se você for mulher, essa porcentagem cai pra menos de 1%. Eu tenho 1,48, queria saber o quão rara eu sou. Só 3% das pessoas têm o preto como cor favorita. E roxo e laranja também são bem raros, com 4%. Se você é canhoto, também faz parte de um grupo bem seleto da população, porque só 10% das pessoas escrevem só com a mão esquerda. Mensagens secretas em logos famosos. Muita gente acha que o logo da Hyundai só representa a primeira letra do nome da empresa, um H. Mas ele também simboliza um cliente apertando a mão do vendedor ao comprar um carro. O logo da Adidas tem 3 listras que formam um triângulo. E esse formato representa uma montanha que simboliza os desafios que os atletas precisam passar. Já o logo da Toyota parece ser só um T, certo? Mas ele na verdade é uma linha passando por dentro de uma agulha, porque a empresa começou fabricando máquinas de costura. Mas essa não é a única mensagem secreta. O logo também representa cada letra do nome da empresa. Por fim, muita gente acha que o logo da BMW representa a hélice de um helicóptero, para fazer uma referência da história da empresa com aviação. Mas isso não é verdade. Esse quadriculado, na verdade, é parte da bandeira da Bavária, região onde a BMW foi criada. Como sobreviver ao cair de um toboágua? Só 90 minutos depois de um parque aquático abrir na Califórnia, um menino resolveu usar o toboágua. Mas quando chegou no final, ele começou a deslizar rápido demais, e as suas costas começaram a ultrapassar a borda do toboágua. E caiu pra fora. No Texas, um homem estava descendo o toboágua particular de um amigo. E quando chegou nas curvas mais desaceleradas, usou sua mão para tentar se segurar. Mas isso não funcionou e ele foi arremessado para fora. Felizmente, os dois sobreviveram, mas tinham uma coisa em comum. Em toboáguas, você precisa cruzar as pernas, mas nenhum deles fez isso. Se o menino tivesse cruzado as pernas, ele provavelmente não cairia para fora. E o mesmo vale para o homem. E por via das dúvidas, cruza os braços também. Se o homem tivesse feito isso, o corpo dele não ficaria desequilibrado e ele não cairia para fora. Então, fica a dica. Veganos que foram longe demais. Em 2019, uma mulher ficou tão frustrada com o cheiro do churrasco dos seus vizinhos que resolveu processar eles. Só que quando as pessoas do bairro souberam disso, organizaram um churrasco coletivo na frente da casa da mulher como vingança. Em 2022, a casa de uma mulher na Inglaterra foi infestada de ratos. Mas ao invés de se livrar deles, resolveu simplesmente alimentar os bichos e criar mais de 100 ratos em casa. Porém, pouco tempo depois, os vizinhos descobriram e começaram a reclamar. Aí a cidade multou a mulher em 10 mil reais e matou os ratos. Há pouco tempo, uma mulher se mudou com uma colega de quarto que era vegana, o que não era um problema. Só que numa noite, a mulher trocou todas as comidas dela por versões veganas sem avisar. E quando a mulher comeu a comida, teve uma reação alérgica e foi parar no hospital. Eu amo os veganos, tá? Menos esses que são meio esquisitos. Imagens extremamente desconfortáveis. Quem cortou esse bolo tinha um trabalho e conseguiu fazer ele errado. 3 pias, 5 secadores de mão. Nem pra deixar o espaço igualado. Se você masca o seu chiclete assim, saiba que você morreu por dentro. E que eu te odeio. Isso aqui não é só extremamente desconfortável, como parece difícil pra caramba.
esse azulejo, se bem que eu acho que se for na França faz um pouco de sentido. Essa é uma piada que só os inteligentes vão entender. Tentando defender essa pessoa aqui, eu acho que até faz um pouco de sentido se você não gostar da borda da pizza. Mas um monstro do Kit Kat, eu sinto que o sabor até melhora se você come o chocolate direito. Morder a tortuguita assim, eu inclusive acho que é crime. E como explicar a sensação de quando você tenta apagar uma coisa e a borracha faz isso? Quadradinho errado. E pra fechar com chave de ouro, quando você vai lavar a mão e seu moletom fica assim. Brinquedos que foram banidos. Em 1990, os Teletubbies lançaram um boneco do Teletubby vermelho, que quando você apertava dizia frases como te amo ou vamos brincar. Só que tinham algumas outras frases que eram um pouco estranhas, como roube ou morda minha bunda. Foi banido por motivos óbvios. Em 1965, a Barbie lançou a Barbie Festa do Pijama, que vinha com um roupão, uma balança e um livro, cujo título era Como Perder Peso. E o único conselho escrito nele era não coma. Também foi banida, graças a Deus. Em 2007, o CSI lançou um kit de análise de impressões digitais. Um brinquedo bem tecnológico que simulava investigação. Com um pó que te deixava realmente analisar as impressões. O problema? Esse pó tinha uma das substâncias mais cancerígenas do mundo. Também foi banido. A Coreia do Norte abriu as fronteiras. Eles acabaram de anunciar que eles vão abrir o país para turistas estrangeiros a partir de dezembro. Eles estavam fechados para qualquer tipo de visita há 4 anos. E disseram que passaram todo esse tempo construindo uma utopia socialista numa cidade que fica do lado da China. Essa cidade seria um modelo turístico com várias coisas pra fazer, incluindo apartamentos novos, hotéis e até uma pista de esqui. Seria basicamente a capital do turismo da Coreia do Norte. O país sempre foi bem complicado de acessar. Pra voar pra lá, você não pode simplesmente comprar a passagem e ir. Você precisa contratar uma agência de turismo autorizada pelo país, além de tirar um visto complicado e precisar ficar acompanhado de um guia turístico praticamente 24 horas por dia. Vamos acompanhar como essas viagens vão ser e vocês querem que eu vá pra Coreia do Norte pra mostrar pra vocês. A comida dos comerciais é uma mentira. Sabe aquela foto linda de um cereal com leite de manhã? Eu sinto te informar, mas aquilo não é leite e sim cola, porque ela é mais grossa e não deixa o cereal murchar. As maçãs normalmente não têm muito brilho, então pra deixá-las mais bonitas, eles colocam spray de cabelo nelas. Eles também colocam glicose na comida chinesa, pra fazer ela parecer mais fresca na hora de comer. Como a espuma da cerveja não dura muito tempo, eles usam sabão líquido pra criar bolhas que durem bastante tempo. As marcas de grelha que você vê nos hambúrgueres também são falsas. Eles passam cera de sapato como se fosse maquiagem pra deixar ele mais bonito. Já o frango é recheado com papel higiênico pra parecer maior. E por fim, eles colocam bolas de algodão ou absorventes internos aquecidos atrás da comida pra parecer que ela tá quente saindo vapor. Os jeitos mais inteligentes que pessoas já colaram em provas. Essa pessoa fabricou o próprio rótulo de garrafa d'água. Só que ao invés dos ingredientes da água, tava escrito todas as respostas da prova. Esse garoto conseguiu mexer no celular enquanto fazia uma prova, porque colocou a manga do moletom imitando um braço na mesa, enquanto usava seu braço real para mexer no celular embaixo da mesa. Um garoto de uma escola tinha uma prova, mas não tinha conseguido estudar. Ele então teve uma ideia. No dia antes da prova, ele gravou ele mesmo falando todas as respostas. E na hora da prova, ele pediu para escutar música enquanto escrevia as respostas. Só que ao invés de ouvir música, ele reproduziu o áudio dele falando as respostas. E ele tirou 10. Essa pessoa escreveu as respostas na parte interna da manga e dobrou. Essa outra pessoa fez mais ou menos a mesma coisa, só que na sola do sapato dela. Funciona bem, até você escorregar, cair, bater a cabeça e morrer. Não colhem em prova. Momentos em que atores não estavam atuando. Em Malévola tiveram um problema. Eles não achavam nenhuma criança que não chorasse quando via Malévola. E por isso eles usaram a filha da Angelina Jolie na vida real. Então aqui ela não tava atuando, e sim brincando e procurando a atenção da própria mãe. Em Harry Potter, quando o Malfoy impede o seu amigo de levantar e aplaudir a Grifinória, o Tom Felton na verdade estava impedindo o seu amigo de levantar na hora que não era pra ele fazer isso. Não era atuação, foi um erro real. No filme Coringa, essa cena não estava planejada. Porém, nesse exato momento, Joaquin Phoenix ouviu a trilha sonora do filme pela primeira vez e deixou escapar essa lágrima, que acabou indo pra versão final do filme. Pra cena de Titanic que o Cal e a Rose estão brigando, o ator Billy Zane improvisou completamente o momento em que ele joga a mesa pra cima. Por isso, essa reação da atriz é completamente real. Esse menino tem 21 anos e ainda tá no primeiro ano do fundamental. O nome dele é Joseph e ele repetiu o mesmo ano da escola 15 anos seguidos. As crianças que eram da sala dele hoje em dia são médicos, advogados e até professores. Até a professora que dá aula pra ele hoje em dia era da sala dele quando eles tinham só 6 anos. As crianças fazem bullying com ele, chamando ele de velho e burro. Porque não importa o quanto ele estude, ele simplesmente não consegue lembrar de nada. O Joseph tem uma deficiência de aprendizado, que faz com que ele não só esqueça tudo que ele estude, mas que ele também não consiga prestar atenção nas aulas. E é por isso que nos últimos 15 anos, sempre que ele faz a prova final, ele reprova. Não importa o quanto ele estude. Mas mesmo repetindo todas essas vezes e sofrendo bullying todos os dias na escola, o Joseph continua indo pras aulas e se dedicando mesmo assim.